Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Ora boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e os meus apostos para sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026, com destaque para Brisbane United Cup, pré-Australia Open. E por falar em Australia Open, temos aqui um artigo desenvolvido pela equipa de conteúdos, mais especificamente pela Inês, um artigo muito completo que tem tudo e mais não sei o quê, desde o calendário, pontos, prémios, destaques, os vencedores das edições anteriores, as odds dos favoritos para esta edição, o aumento do prize money em relação à edição anterior, os portugueses que estão no torneio. Tem muita coisa, e para quem quer estar preparado da melhor forma para o Australia Open deste ano, tem que ler, é obrigatório, este artigo, e também é uma forma de nós apoiarmos o trabalho que a equipa de conteúdos tem feito e dar aqui um props especialmente à Inês, que foi a quem escreveu o artigo, muito bem estruturado, muito bem escrito, e vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro link afixado para vocês terem acesso rápido a este artigo e não perderem tempo e trarem vantagem no mercado. Primeiro jogo será o jogo do Alexander Kovacevic contra o Pé Ricard. Kovacevic ganhou, como nós tínhamos falado no ponto break anterior, frente ao Cam Norrie. Já o Pé Ricard venceu o Hijikata. Vamos começar pelo Pé Ricard, o jogador francês, o jogador que venceu o jogador da casa Hijikata, mas o jogador da casa venceu o primeiro set e depois o francês, à boleia do seu serviço, conseguiu se impor e ganhar em 2 tie-breaks, mas como sempre é um jogador que anda à boleia do seu serviço, mas depois no jogo jogado dentro do corte, principalmente a dinâmica entre backhand e forehand, não estiveram tão bem. É verdade que tem uma backhand numa mão, mas é uma backhand muito errática. É um jogador que ainda não conseguiu, em termos de dinâmicas, tirar o maior partido daquela pancada. É uma pancada que ajuda a acelerar os pontos, mas é uma pancada que depois perde em comparação com a backhand a 2 mãos, em termos de precisão e colocação da bola. O Kovacevic é um jogador que também tem uma backhand de uma mão, só que sabe utilizá-la de melhor forma. Serve mais para abrir os ângulos, para criar espaço, para depois finalizar com a forehand, e foi várias vezes através da backhand que construiu o ponto para depois finalizar com a forehand e vencer assim o Cam Norrie. Kovacevic enfrentou 4 situações de breakpoint contra o Cam Norrie, salvou 3, o que mostra aqui maturidade e capacidade de sair de zonas de maior aperto. Já o Pé Ricard não é tanto isso. O Pé Ricard muitas vezes é através do serviço que vai sair dessas situações de breakpoint. Se o adversário, e eu acredito que aqui o Kovacevic vai conseguir fazer isso, conseguir responder bem ao serviço, acredito que depois tem maior chance de vencer o ponto. Claro que vai haver momentos onde o Pé Ricard vai fazer um as, vai ter um serviço ganhador, perfeitamente normal, mas eu acho que na questão física, mental e tática, o Kovacevic acaba por estar aqui uns furos acima do Pé Ricard, e por isso acredito que esta está um bocadinho exagerada, de estar entre 2 e 2,10, está a 2,30, vou aqui colocar meia unidade a favor do Alexander Kovacevic. Depois partimos para o último jogo, que será entre o Brandon Nakashima contra o Collignon, jogador belga. O Nakashima venceu o último jogo, jogou muito bem o Nakashima no seu último jogo contra um adversário que podia ter dificuldade, que foi o Hallis, o jogador francês. Não salvou todas as situações de breakpoint que teve através do serviço. Um jogador que teve uma percentagem muito alta em primeiro e segundo serviço. Um jogador muito forte no fundo do corte, naquilo que é a consciência da sua pancada, a sua direita e a sua esquerda. O Collignon venceu o Dimitrov. Um Dimitrov, como sabem, desde outubro que não jogava porque lesionou-se gravemente e ficou afastado, sentiu aquele ataque, não é? E acabou por depois sair. Foi contra o Pé Ricard, se eu não estou em erro, que ele acabou por ganhar e depois ia jogar contra o Medvedev e desiste no Masters 1000 de Paris. O Dimitrov já se sabia que não ia muito longe aqui. O Dimitrov o que queria era perceber como é que estava em termos de preparação para esta temporada, para esta nova temporada tenística, depois de uma longa paragem, e deu bons sinais. Perdeu, é verdade, mas deu bons sinais. O capítulo do serviço não teve tão bem, e também foi um jogador que mostrou que não estava muito preocupado com este resultado. Acho que quis experimentar ali algumas coisas diferentes do que aquelas que costuma fazer, e o Collignon, claro, tinha mais interesse em ganhar esse jogo, e principalmente contra o adversário que ia dar ali um boost de confiança perfeitamente normal e natural. Para esse jogo, temos o Nakashima, como já disse, venceu o último jogo
entre os dois. Há um jogo mais recente, mas que acabou em desistência, por isso não conta. E temos o mercado neste momento a oferecer uma odd de 1,62 para o Nakashima. Eu acho que é uma odd interessante. Eu diria que a odd justa estaria entre 1,48 e 1,54. No entanto, eu vou aqui arriscar um pouco mais e vou no Nakashima menos 2,5 no 23 com meia unidade. Acho que é bastante interessante, na minha opinião, para esse jogo. No entanto, todas as análises aqui servem para vos ajudar a ler o jogo e o mercado. Não substitui de maneira alguma a vossa análise, porque todos nós somos diferentes como apostador, temos perfis diferentes, procuramos coisas diferentes nos mercados, uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra, e ao final do dia está tudo bem, não temos que ser iguais a ninguém, temos que ser fiéis a nós próprios, por isso aqui é uma forma de vos ajudar e são entradas que eu próprio faço, por isso quando vocês perdem eu também perco, quando vocês ganham eu também ganho. Partimos então para o último jogo, que será entre o Alex de Menor contra o Roberto Urcás. Um Alex de Menor que venceu o jogo que já se esperava, venceu o Mencic que também veio de lesão. Joga em casa, o apoio é muito importante do público. O Roberto Urcás também vem de lesão prolongada, mas derrotou o Gripsport. Um Gripsport que normalmente nessas condições de hardcore costuma colocar grandes dificuldades, porque é um jogador também forte, serve bem, um jogador agressivo no fundo do corte. E o Roberto Urcás já deixou bons jogadores para trás no United Cup, mais recentemente o Gripsport, e aqui não me surpreendia nada se eliminasse o Alex de Menor. Porquê? O Roberto Urcás é podemos considerar um all-bot ou um bot server se quiserem. Porque se calhar a pancada que mais define o jogo do Roberto Urcás em relação aos outros do circuito, se calhar é o serviço. É um serviço que, por exemplo, frente ao Gripsport, e é um jogador que normalmente costuma responder bem, ganhou 90% dos pontos no primeiro serviço. Colocou quase 70% das primeiras bolas. O Alex de Menor não tem essas percentagens. O Alex de Menor é um dos jogadores mais rápidos do circuito. É um jogador que não para quieto no fundo do corte, é um jogador que tenta sempre se antecipar e preparar a pancada da melhor forma possível para ferir o adversário, mas que vai ter muitas dificuldades, ou pelo menos mais dificuldades do que o mercado sugere. O modo 2.55 faz-me lembrar a odd do Kovacevic contra o Kamenori, e também aqui o mercado tem dúvidas sobre a questão física do Roberto Urcás. Se o jogo for mais longo, se ele vai aguentar, se não vai, porque vem de lesão. Ganhar um jogo, ganhar outro é diferente do que ter aqui 4, 5, 6 jogos seguidos em termos daquilo que será o tempo, o número de horas em corte, a duração das partidas. Temos várias questões que podem alimentar esse favoritismo do Alex de Menor, que eu acredito que o Alex de Menor devia ser favorito para esse jogo, acredito, principalmente por fator casa e também por fator consistência no seu jogo e pelo estilo de jogo que tem, mas diria que era à volta de um 68, um 74. Um 50 está mais relacionado com aquilo que pode acontecer no jogo do Roberto Urcás, principalmente a questão física, do que o resto. E eu parece-me que vamos ter aqui um jogo relativamente longo. O mercado também acredita num set para o Roberto Urcás. Até por isso, temos aqui a opção de ambos os jogadores ganham um set. Poderia ser interessante. Mas eu vou aqui colocar um quarto de unidade na vitória do Roberto Urcás de forma direta. Acho que é a aposta que faz mais sentido a longo prazo e é que tem maior valor. Claro que ambos os jogadores ganham 7, poderá ser interessante, mas acho que está ali muito num modo de justa, uma modo relativa de 2, olhando para aquilo que também é a precificação das próprias casas, por isso não me vou colocar. Poderá ser um jogo também para complementar com o ao vivo e encontrar boas oportunidades, e as melhores oportunidades, pelo menos que eu tenho visto, têm acontecido durante os jogos ao vivo e não tanto em pré-live. Em pré-live conseguimos traçar cenários, tentar projetar linhas e perceber se o mercado está a oferecer já uma oportunidade em pré-live ou não, mas muitos dos jogos precisam de confirmação ao vivo, porque é os primeiros jogos, estes são os primeiros torneios, não sabemos como é que os jogadores vêm de férias, principalmente aqueles jogadores que vêm de lesão, como é o caso do Roberto Urcás, do Dimitrov e outros. Por isso vale sempre a pena para quem puder. É sei que é um horário agressivo, um horário difícil, o horário australiano, mas para quem puder, complemente sempre com a análise ao vivo e pode muitas vezes encontrar mais valor em live e muitas vezes diminuir ou reduzir drasticamente aquilo que será o seu head ao final do dia, porque em pré-live nós não temos como saber o que é que se vai passar durante os jogos,
em live nós já temos, e se fomos com aquela ideia, olha, eu estava a pensar isto e vou esperar para o ao vivo para fazer ou não, muitas vezes se calhar o jogo vai dar sinais para nós não colocarmos a nossa análise pré-live e se calhar abdicarmos dela e adaptarmos a outra coisa qualquer que se passa no jogo. E por isso faço o convite para participar no nosso Telegram. Temos o grupo e também temos o canal. No grupo tem várias pessoas participado durante as madrugadas, muitas horas a tentar ajudar a quem chega e quem quer aprender sobre esta modalidade que é fantástica e que me apaixona todos os anos. Pronto, o convite está feito. Também vou deixar na descrição e no primeiro link afixado o grupo do Telegram para entrar. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueça de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui para falar de ténis.